E aí eu só vou passar alguns recados antes de começar a aula propriamente dita, porque primeiro vai ser uma aula bem curta, porque como é a nossa primeira aula, e eu tenho meia hora, eu sou péssima para cálculo de tempo, então eu fiz só uma apresentação da matéria para que todo mundo possa entender um pouco mais de como vai funcionar. E aí eu fiz um cenário químico aqui com o pai da química, que eu gosto de considerar como Walter White, e esse aqui eu coloquei especialmente porque eu não consigo vigiar se vocês estão de olho na aula, mas ele pode vigiar. Esse aqui, para quem não conhece, é o Dwight do The Office, alguém bem observador. E aqui tem uma piada química bem de tiozão, que é só mesmo que é de fazer auto-experimentos, e a realidade que é ficar fazendo continhas. Então, infelizmente, aí com essa pandemia do coronavírus, a gente está em casa. Seria muito melhor ter uma aula de química, obviamente, presencial, por causa que, querendo ou não, a gente teria mais contato. Eu tentaria levar vocês para o laboratório para poder fazer os experimentos e tudo, mas a gente vai se virando por aqui e vai aprendendo aqui. Então, como vai funcionar nossas aulas? Eu decidi não criar um grupo de WhatsApp para vocês, porque vocês já estavam cheios de grupo de WhatsApp, então eu achei que ia ficar muito confuso. Vocês com mais grupos, ia ser muito fácil de vocês perderem alguma coisa, eu não prestar tanta atenção. Então, tudo que eu tiver que mandar, eu vou mandar lá no grupo mesmo geral, e eu vou criar um drive da matéria, e naquele drive vocês vão poder encontrar tudo por pastas, então as aulas, os exercícios, eu vou deixar alguns experimentos para vocês poderem fazer em casa, ou vídeos de eu fazendo experimentos para vocês verem. Por exemplo, hoje eu tentei fazer uma torre arco-íris, mas não deu tanto certo, ficou só duas cores, mas é uma torre de densidade, ela é feita só com água e diferentes níveis de açúcar, que faz com que essa parte aqui seja mais densa e a parte de cima, obviamente, um pouco mais líquida. Então, só para vocês verem, mas não deu tanto certo. Era para ser várias cores e ficou azul e vermelho. Tudo bem, na próxima eu melhoro. Para quem chegou agora, eu tô vendo que bastante gente está chegando agora. De novo, eu sou a professora Grazi, eu vou dar Química Inorgânica para vocês, e eu vou, após nossas aulas, eu vou liberar um formulário para vocês responderem sobre como foi a aula, no quesito de eu falando, de tudo, se você tem alguma dúvida, tanto quanto a matéria quanto a aula, e se vocês têm alguma opinião para dar. Então, por exemplo, se vocês acham que eu falo muito rápido, o que acontece, pode acontecer, gente, eu realmente falo rápido às vezes, ou se vocês acham que está muito monótono, tudo, vocês vão poder lá dar aquela opinião, vai ser totalmente anônimo. E vocês também vão poder colocar opiniões e dúvidas sobre a matéria mesmo, em aulas posteriores, ou até mesmo por um vídeo que eu gravo, tudo eu vou resolvendo com vocês. Então, eu vou dar mais aí 35. Então, 9h40 eu começo a apresentar, vai ser uma aula bem rápida, como eu já falei. Só vou explicar a matéria para o pessoal poder chegar. Então, enquanto isso, vocês respondem no chat, por favor, aí quem gosta de química. Ou pelo menos quem não odeia totalmente química, responde aí no chat qualquer coisa, um sim ou um não. Só para eu ter uma ideia de como a gente está quanto a essa matéria. Ai, deixa eu ver. Gosta. O problema sempre foi química. Não gosto. Química sempre foi algo bem difícil. Eu vou falar que eu passei a odiar mais química depois que eu fiz o técnico. E aí a gente vai entender isso, que a química é uma coisa de muitas áreas. Então tem aí coisas muito bonitas e muito engraçadas e divertidas, como eu ainda vou mostrar, e ao mesmo tempo que vai ter coisas que são realmente um porre. Então a gente vai ter, por exemplo, eu acho isso aqui, para quem não sabe, distribuição eletrônica, a gente vai ter na próxima aula já. Eu acho um porre ter distribuição eletrônica. Porém, faz parte da química, do jeito que tem partes da química que eu acho incrível e super legal. Você não teve aula de química, então tudo bem, a gente vai dar um jeito de repor isso. Na química inorgânica, não sei se vocês sabem, a gente vai tratar só dos inorgânicos. Vocês têm a química orgânica com a Lívia, que é só os carbonos, aqui a gente vai tratar do resto. Então, querendo ou não, uma parte bem chatezinha ficar pra gente, que é distribuição eletrônica, reações, alguns cálculos, mas nada assim tão complicado que a gente não possa ir tentando aprender.
Bom, então a gente vai aprendendo isso. Ainda tá entrando gente. A maioria aqui não gosta de química mesmo. E eu não vou dizer que eu julgo vocês, porque realmente, dependendo do jeito que a gente tem química, é bem chato. Mas eu ainda acho que é uma matéria bem divertida às vezes. Esperar mais quando dá 9h40, eu passo para a apresentação, começo a apresentar minha tela para vocês verem. Então, agora que a maioria já deu a sua opinião, enquanto eu estiver apresentando a tela, vocês vão mandando depois no chat, depois das 9h40, só o nome de vocês para eu poder fazer a chamada para ficar registrado. Mas isso depois, que agora a gente está vendo quem gosta e quem não gosta de química. Química sempre é algo muito complicado, porque para você dar aula de química, você não tem que ser necessariamente formado em química. Então, algumas áreas que você pode dar aula é biologia, tem um curso mesmo que chama licenciatura em ciências, é um curso não tão conhecido de algumas faculdades, em que você realmente faz uma faculdade para dar aula de ciências, ou as três básicas, que é física, química e biologia. Então, tem essa faculdade, pode ser também. E aí, a pessoa que dá aula de química também pode ser formada, por exemplo, em farmácia, engenharia química, tudo, que por mais que sejam cursos da química, eles não são preparatórios para você dar aula, eles não são, não é bacharelado, eles não são bacharelado para você dar aula, eles só dão ali instruções, então você chega realmente para dar aula meio sem um conhecimento total, principalmente porque engenharia química puxa muito para o cálculo e farmácia muito para orgânica, então eles ficam meio perdidos. Eu já vou pondo para apresentar porque pode ser que demore um pouco. Tela inteira. Meu Deus. Ok, vai começar a apresentar. Tá todo mundo vendo a minha tela? Não sei nem se eu consigo ver ainda. Sim, ok. Então, eu vou parar de ver o chat. Não? Ai, meu Deus. Ah, tá, estão. Tô confusa. Eu vou parar de ver o chat, porque agora eu vou entrar na parte do PowerPoint. Então, qualquer problema, vocês vão ter que mandar no grupo do EAD, porque eu não vou conseguir ver o chat daqui. Aí vocês já podem começar a mandar seus nomes para eu fazer a chamada depois. Então, a gente vai começar aqui com a nossa primeira aula de química inorgânica aí. E aí eu vou falar um pouco mesmo sobre a matéria em si e sobre como ela funciona e sobre o porquê gostar dela e o porquê a química é importante. Aí minha função não é fazer ninguém gostar ou não de química, obviamente, porém eu acho que a gente pode ter uma simpatia a mais para essa matéria. Então, primeiro, a química está aí no nosso cotidiano, é inevitável a gente fugir dela. E eu dou aqui dois exemplos muito básicos. Então, primeiro é o cabelo. Eu acho que todo mundo já sabe que o cabelo, por exemplo, quando a gente vai pintar, descolorir tudo, ele acaba por ser uma transformação química. Não sei se todo mundo sabe, mas inclusive o formato do nosso cabelo é química, então, para quem não sabe, isso eu vou explicar melhor mais para frente, mas os cabelos cacheados e crespos são cabelos com mais pontes de hidrogênio, que é uma ligação que a gente vai aprender mais para frente, e os cabelos lisos são cabelos com menos pontos de hidrogênio. Então, realmente, isso é pura química. O formato do nosso cabelo é pura química. E um outro exemplo é um bolo. É
acho que assim, é um exemplo bem óbvio que a cozinha em si é pura química, porque basicamente você vai pegar e você vai fazer o quê? Uma mistura de alimentos ali, de ingredientes que vão reagir quimicamente, por exemplo, fermento, fazendo o bolo crescer, a farinha, e vão se transformar em bolo, porque é bem louco a gente pensar que ovo, farinha, chocolate, leite, fermento se transforma em um bolo. E a química, ela tem várias facetas. A gente gosta de falar que a química, assim, é uma infinidade de possibilidades, porque você pode trabalhar com tudo dentro dela. Ela tá em tudo, literalmente. Assim, você consegue encontrar química desde a literatura até as coisas mais simples. Então, os exemplos. Bioquímicas, moléculas e genes. É a maior coisa. Então, o nosso corpo, todas as nossas reações são químicas, são bioquímicas. Então, um DNA é uma estrutura química. As reações do nosso corpo de coagulação, por exemplo, que é quando forma aquela casquinha na ferida, são reações químicas, bioquímicas no caso. Então, é algo que está ali todo dia quando a gente se corta, quando a gente passa mal, tudo é uma reação química. A química forense, essa é uma química que eu gosto bastante, ela também é chamada de analítica. Eu acho que quem é fã de séries policiais e fica assistindo conhece, porque é uma química em que você consegue desvendar mistérios, é uma química qualitativa que a gente chama, então você pega ali uma amostra e consegue descobrir o que tem nela, tudo, e desvendar realmente crimes. Para quem gosta dessa área, esse curso realmente existe. Existe o curso de Química Forense, existe na USP de Ribeirão Preto, eles dão o curso direto na graduação. E Química dos Solos, que é algo um pouco mais a ver com o meu curso, agronomia, que é o que tem na nossa terra. Então a gente pega ali uma terra, o que faz uma terra ser fértil? São os elementos que estão ali, são os cátions. Tem algo no solo chamado CTC, que é capacidade de troca catiônica. Eu vou explicar tudo isso que eu estou falando agora, pode ficar confuso, mas eu vou explicar o que é cátion já na próxima aula, isso aqui é só uma introdução. Mas basicamente, esse CTC, essa capacidade de trocar cátions, é o que faz um solo ser fértil, é o que faz a gente conseguir plantar nele. E eu também o que elementos químicos podem interferir para ruim também. Então, por exemplo, um solo com ácido sulfúrico, com enxofre, pode matar as plantas. Então, é uma vasta infinidade. E aí, a gente vai para a beleza da química. Eu coloquei um videozinho aí que vocês vão ver que é da chuva de ouro ou Golden Rain. Não confundir com Golden Shower, por favor. Há diferenças. O que o presidente quis não dizer não era isso. Mas é um videozinho bem bonito para vocês verem como é legal. Então aí o que a gente acabou de ver foi uma reação de precipitação, que é quando misturando dois elementos líquidos, por algum motivo eles formam uma partícula que se precipita, fica ali parada no fundo. Essa é uma reação bem bonita, porque parecem partículas de glitter mesmo, mas tem algumas que não são tão bonitas que a gente pode ver. Ai, meu Deus. Ah, foi. E aí, para quem nunca viu, esse é o cristal de bismuto. Bismuto é um elemento químico localizado na tabela periódica pela sigla BI, que é um cristal todo holográfico com várias cores, que é muito bonito. Ele é vendido e lapidado, dá para fazer algumas joias também, mas ele é bem caro, até onde eu sei. E aí, eu vou falar um pouco da natureza, né? Então,
Aqui, como eu falei, está no nosso dia a dia, inclusive interferindo na natureza. Então, temos a camada de ozônio. é, Aí, como vocês podem ver, tanto a destruição, quanto a reconstrução, quanto a própria camada são pura química. O ozônio é um elemento, então é algo assim incrível. E aí tem os ácaros também, que são o quê? Aqueles bichinhos, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que são bichinhos bem pequenos que ficam geralmente nas camas, na poeira, eles são microscópicos, então a gente não vê eles, porém, os ácaros têm uma comunicação química por feromônios, então quando eles querem se comunicar com outro ácaro, para qualquer coisa, eles liberam sinais químicos que são recebidos e entendidos como mensagens. Ah, deu problema na apresentação? Meu Deus. Vocês viram até onde? Ou vocês não viram nada? Não, agora tá parecendo eu mesma. Ah, tá, só o final? Então vou voltar lá. Vocês chegaram a ver o cristal de bismuto, aquele cristal coloridinho? Tá, então eu vou voltar lá só para vocês verem a última parte. Ela é bem simples, que é a parte da natureza. Eu coloquei duas imagens, mas dá para ver. Então, deixa eu voltar. Opa, tá indo agora? Se não tiver indo, manda no grupo de WhatsApp, porque eu não consigo ver o chat daqui. Então, essa é a camada de ozônio, como eu falei, que ela é toda constituída por elementos químicos, e a destruição dela é uma reação química também, tanto o que a destrói como o acontecimento da destruição, a liberação de CO2 são tudo reações químicas. E os ácaros, esse bichinho aqui microscópico, que eu acho fofinho, mas é um pouco medonho ao mesmo tempo, são eles que se comunicam por feromônios por químico, né? Então eles fazem sinais químicos. Então, agora acho que deu para todo mundo ver esse finalzinho. Parou de novo. Ai, meu Jesus Cristo. Calma. Fé no pai que a gente vai ver isso aqui até o final da apresentação. Tá, deixa eu ver o que tá acontecendo. Retomar a apresentação. Ai, acho que tá indo. Acho que foi, galera. Foi? Foi. Então eu vou voltar lá porque eu não vou desistir assim fácil. Então vamos de novo. Ai, caraca. Ai, pronto. Aí é só uma imagem da camada de ozônio. E aí eu não coloquei nenhuma reação ainda, porque ia ser meio confusa, principalmente as reações de destruição delas são bem pesadas. Mas tá aí a foto e a foto do ácarozinho, que é esse bicho levemente medonho. Isso é uma imagem feita por um microscópio de varredura, para quem não sabe, é um microscópio que meio funciona como um laser, ele vai passando e vendo tudo que está ali na tela, porque você não consegue pegar um ácaro com uma pinça tudo e colocar em uma lamínula. Agora foi, gente? Vocês conseguiram todo mundo ver? Ai, amei. Então eu vou já interromper a tela, que aí eu só vou finalizar a aula. E aí, perfeito. Pronto, agora eu já interrompi mesmo, então vocês não vão mais ver minha tela. Mas essa é uma introdução sobre a matéria. A gente vai ver, assim, muitas coisas. Como a gente vai ter um tempo curto de aula, pelo menos enquanto durar essa pandemia, a gente não tiver uma aula prática, eu vou tentar otimizar bem o tempo e trazer os conteúdos mais relevantes para vestibular, porque se fosse um período normal de aula, eu teria mil coisas que são. Eu levaria vocês para o laboratório, a gente tentaria fazer essa chuva de ouro ali vista mesmo, faria titulações, porém, devido a essa pandemia, ferrou meus planos, vários planos meus mesmo. Então, a gente vai continuar por aqui. Eu vou tentar trazer só realmente um foco no vestibular. Se a gente vê que sobrar tempo, ou vocês quiserem fazer alguma aula extra, eu posso trazer coisas extras da química, curiosidades, tudo. Então, próxima aula a gente já vai começar com a história da química, que é bem importante, e os modelos atômicos, que eu acho que é algo que pode ser bem cobrado em vestibular, mas é algo que ainda confunde porque é bastante informação. E aí eu vou mandar depois aqui já, para quem chegou depois, eu vou mandar um formulário
para vocês tirarem dúvidas sobre a aula e apontar melhorias e etc. E eu vou deixar tudo no Drive, só da partir da aula que vem que eu vou mandar alguns exercícios para vocês. E aí a gente vai conversando para acertar tudo. Por hoje é só, gente. Eu falei que ia ser uma aula mais curta, porque eu não tenho muita noção de tempo, ainda mais por EAD, eu fico um pouco confusa. Então, foi uma aula de introdução para eu também ver como é a dinâmica, o que já provei aí não ser muito boa com a apresentação de tela. Já foi algo aí que eu aprendi que eu não tenho tanta habilidade. E aí a gente vai melhorando. Então, por hoje é só, galera. Tchau, tchau. Então, até a próxima aula. Daqui a pouco eu mando o formulário lá no grupo. Todo mundo ok? Vocês mandaram o nome no chat? Ok? Ok. Eu me enrolo às vezes para falar as palavras, vocês vão ver. Perfeito. Então, tudo ok, gente? Boa noite. Podemos encerrar por aqui. Agora, como eu faço para interromper a gravação?